Você já viu alguém ser tratado como lixo e mesmo assim carregar dentro de si a coragem que salvaria uma vida inteira? Às vezes, aquilo que o mundo despreza é exatamente o que o destino escolhe para fazer o milagre acontecer. E naquela manhã fria diante da mansão que parecia tão distante da realidade dela, ninguém imaginava que a mulher magra, cansada e com fome, aquela que eles empurravam para longe como se fosse um incômodo, tinha um coração mais valioso do que todo o dinheiro guardado ali dentro. Eles riram, afastaram-na, como quem espanta um animal. Para eles, ela não passava de uma andarilha suja, um pedaço invisível da cidade, alguém que não deveria estar ali. Mas, e se o mundo estivesse prestes a virar de cabeça para baixo? E se justamente a pessoa mais humilhada fosse a única capaz de proteger o que aquela família mais amava? Enquanto um ciclo de arrogância e indiferença se repetia do lado de dentro dos portões, algo muito maior começava a se mover do lado de fora. Por quê? Por trás daquela fome e daquela roupa rasgada, havia uma força silenciosa e uma história que ninguém conhecia. O destino já estava traçado, costurando cada passo, preparando o encontro que mudaria tudo. E quando o pequeno herdeiro saiu pedalando sozinho, sem saber o perigo que o esperava lá fora, ninguém imaginava que seu caminho cruzaria exatamente com o da mulher que eles tanto desprezaram. Mas antes que isso acontecesse, existe algo que você precisa entender sobre ela. A humilhação começou antes mesmo que ele cruzasse o portão da mansão. Era impressionante como algumas pessoas conseguiam transformar até o ar em volta delas em algo pesado, quase como se o mundo tivesse sido feito apenas para quem carrega sobrenome importante e sapato engraxado. E ali estava ele, parado diante daquelas grades altas, segurando a mochila gasta contra o peito, tentando respirar fundo enquanto o segurança o olhava como se ele fosse uma ameaça, e não um trabalhador que só queria cumprir o combinado. Aquel homem, cheio de humildade e boa vontade, já havia passado por muita coisa na vida, mas nada o preparou para a maneira como seria tratado naquele primeiro instante. Era como se a pobreza dele gritasse mais alto do que a própria voz. O segurança sequer perguntou o nome, apenas levantou a mão, bloqueando a entrada, e lançou um olhar que dizia tudo sem dizer nada. Você não pertence aqui. E aquele gesto, tão pequeno para quem fez, foi gigante para quem sentiu, porque é assim que começa a injustiça, no detalhe, no olhar, na forma como alguém decide que outra pessoa vale menos. E quando ele tentou explicar que tinha sido chamado para um serviço emergencial, que o patrão precisava dele naquele dia, naquele horário, a resposta veio afiada. Aqui, ninguém precisa de gente como você. Volte pela mesma rua por onde veio. Foi seco, foi cruel, foi humilhante. E o pior é que quem sofre esse tipo de desprezo, quase sempre engole calado, com aquele nó quente na garganta que queima mais do que qualquer palavra. Mas naquele momento, algo dentro dele não deixou que ele recuasse. Era como se todas as situações difíceis que viveu tivessem empurrado suas costas e dito: fica firme. Então ele respirou fundo, ajeitou a mochila e insistiu. Não levantou a voz, não rebateu com arrogância, ele apenas se manteve ali, com aquela coragem silenciosa que só quem conhece a dor da rejeição entende. E isso, por incrível que pareça, parece ter incomodado ainda mais o segurança, porque gente humilde, quando não abaixa a cabeça, costuma provocar um tipo estranho de medo em quem acha que tem poder demais. O segurança torceu a boca, bufou irritado e, sem sequer disfarçar o desprezo, ligou para dentro da mansão para confirmar se aquele tipo de gente realmente tinha sido chamado. Enquanto esperava, lançava olhares de cima a baixo, como se avaliasse uma mercadoria defeituosa. E o homem, parado ali, sentia cada segundo como uma eternidade. Era duro admitir, mas parte dele já começava a pensar que talvez tivesse sido um erro aceitar aquele trabalho. Não pelo serviço em si, mas pelo ambiente. Pelo ar de arrogância que parecia escorrer pelas paredes luxuosas da casa. Pelo modo como ele era tratado antes mesmo de abrir a boca. E, ainda assim, havia algo naquela história que ele não imaginava. A reviravolta que estava prestes a acontecer começaria exatamente ali, na porta da mansão, naquele instante em que tudo parecia injusto demais para ser verdade. Enquanto o segurança falava ao telefone, algo inesperado chamou a atenção do homem parado diante da mansão. Do outro lado da rua, apoiada no mesmo muro onde o vento parecia bater mais forte, estava uma mulher que muita gente chamaria apenas de andarilha, dessas que a sociedade insiste em não enxergar, como se a presença delas fosse um incômodo que todos preferem ignorar. Mas ele a viu. Não porque ela estivesse fazendo algo chamativo, mas justamente pelo contrário. Ela estava ali em silêncio,
recolhida dentro de si mesma, como alguém acostumada a existir à margem de tudo. O cabelo desgrenhado cobria parte do rosto, mas ainda assim era possível notar a doçura escondida no olhar. Era uma expressão que misturava cansaço, dor e uma dignidade silenciosa que ninguém parecia notar. Ela segurava um carrinho improvisado, cheio de pequenos objetos que provavelmente eram tudo o que ela possuía naquele momento. E havia algo na maneira como ela observava a cena: o segurança arrogante, o homem humilde sendo barrado. O peso daquela injustiça que deixava claro que ela entendia muito mais sobre humilhação do que qualquer pessoa ali. A vida dela era feita de passagens curtas por lugares onde ninguém a queria, onde portas se fechavam antes mesmo de ela tentar tocá-las. Mas ainda assim, havia uma força ali, um tipo de resistência que só quem já dormiu ao relento, só quem já foi tratada como invisível, consegue carregar no olhar. E talvez tenha sido por isso que o homem sentiu uma conexão imediata, mesmo sem trocar uma palavra. Parecia que os dois compartilhavam a mesma dor, a dor de não ser visto, de não ser ouvido, de ser subestimado pela aparência. Palacundacau, pelo preconceito que escorre pelos cantos mais ricos da cidade. Enquanto o telefone tocava dentro da mansão, ela observava tudo com uma calma quase inquietante, e ele, por um momento, desviou a atenção da própria humilhação para se perguntar como alguém que vive tão pouco podia carregar tanta profundidade no olhar. Foi então que ela deu um passo à frente, aproximando-se devagar, como se não quisesse atrapalhar, mas também não quisesse permitir que ele enfrentasse aquilo sozinho. E isso, vindo de alguém que não recebia nada do mundo, tinha um peso enorme. Ela ergueu o rosto, olhou para ele e depois para o segurança. E mesmo sem dizer uma única palavra, sua presença parecia uma denúncia viva de tudo o que estava acontecendo ali. Porque a injustiça não escolhe lugar, ela simplesmente acontece. E quando encontra duas pessoas marcadas pelo mesmo tipo de dor, cria um laço invisível que ninguém percebe ninguém, além delas. O homem sentiu algo que não sabia explicar, como se aquela mulher, tão esquecida pelo mundo, estivesse prestes a ter um papel maior em tudo aquilo do que qualquer um imaginava. E enquanto o segurança aguardava a resposta do patrão, o silêncio entre eles dois dizia mais do que qualquer fala poderia dizer, enquanto a tensão crescia diante da mansão, onde a injustiça parecia ser tratada como parte da decoração. Havia alguém lá dentro que não fazia ideia do tamanho da sua própria importância naquela história. O pequeno herdeiro, com seus cabelos claros e olhos curiosos, estava no jardim dos fundos tentando equilibrar os pés nos pedais da bicicleta nova. Para muitos, era apenas mais um brinquedo caro, um presente comum em um mundo onde nada parecia faltar, mas para ele, aquilo era liberdade. Talvez a única coisa que realmente pertencia à própria infância, porque, apesar do sobrenome milionário, ele era apenas um menino que queria brincar. A mansão vivia cheia de regras. Nada de sair sozinho, nada de falar com estranhos, nada de correr demais, nada de se surrar. Era como se tivessem medo de que o mundo real tocasse nele. Mas criança nenhuma consegue viver cercada apenas de nãos. E ele era curioso por natureza. Olhava para além dos muros altos como quem olha para um universo desconhecido. E cada vez que escutava a buzina distante de um vendedor ambulante, ou as risadas das crianças da rua, o coração dele parecia puxalou para fora daquela bolha dourada. Naquela manhã, enquanto os adultos discutiam negócios e o segurança atendia telefonemas, ele percebeu que o portão lateral não tinha sido trancado como de costume. A oportunidade brilhava aos seus olhos como um convite proibido. E sem pensar duas vezes, montou na bicicleta e começou a pedalar com a pressa inocente de quem não conhece o perigo, mas conhece muito bem a vontade de explorar. A rua em frente à mansão parecia a enorme vista do alto do selim. A calçada, os carros passando, as pessoas caminhando com pressa. Tudo aquilo despertava uma sensação nova, quase mágica. Ele acelerou, riu sozinho, sentiu o vento bater no rosto e imaginou que podia conquistar o mundo se quisesse. O problema é que quanto mais longe ia, menos ele percebia que o caminho estava ficando desconhecido. E quando uma esquina levou a outra, e depois mais outra, ficou claro que ele não sabia mais como voltar. Foi nesse ponto que a inocência tropeçou na realidade. 3 adolescentes mais velhos apareceram na rua estreita por onde ele estava passando. Notaram a bicicleta, cara imediatamente brilho, marca, tudo chamava atenção. E antes que ele pudesse reagir, um deles agarrou o guidão e o tirou do selim com brutalidade. O susto foi tão grande que as palavras nem saíram. A bicicleta foi tomada numa rapidez que ele nunca tinha visto. E os garotos desapareceram virando uma esquina, levando junto o único pedaço de conforto que ele tinha naquele momento. Assustado,
com lágrimas escorrendo sem controle, ele percebeu que estava sozinho. Sozinho de verdade. Sem segurança, sem motorista, sem telefone, sem ninguém que conhecesse seu nome ou sua história. Apenas um menino perdido, caminhando sem direção por ruas estreitas, até que, num último desvio desesperado, seus pés o levaram a um lugar onde ninguém imaginaria encontrá-lo. O lixão da cidade. O início daquela tarde tinha tudo para ser igual a qualquer outra. Mas existe um tipo de silêncio no mundo que avisa quando algo está prestes a dar errado. E foi justamente esse silêncio que fez a andarilha parar no meio do parque, como se o coração dela soubesse, antes da mente. O menino rico aquele, que só queria brincar, que queria ser criança, apesar do peso da fortuna que herdaria, tinha se afastado alguns passos, curioso com um carrinho abandonado, perto da entrada lateral. Ela percebeu antes mesmo de entender, aquele desconforto que arrepia a nuca, aquela sensação que só quem vive à margem conhece. Algo no ar estava errado, profundamente errado. A mulher tentou chamar o garoto de volta, num tom leve, como quem não quer assustar, mas o menino não ouviu. Ou talvez tenha ouvido tarde demais. Porque num piscar de olhos, um homem de olhar duro surgiu atrás dele, rápido como um vulto, segurando um menininho pelo pulso com uma força que não combinava em nada com aquele sorriso falso que ele exibiu para as outras pessoas ao redor. Era o tipo de sorriso que só engana quem nunca passou por necessidade, quem nunca precisou ler perigos escondidos atrás de rostos comuns. A andarilha viu tudo, cada detalhe, cada movimento, e por um instante, o mundo pareceu girar mais devagar. O homem abaixou, falou algo no ouvido da criança. Em seguida, puxou-a em direção a um carro estacionado de forma suspeita. A porta traseira já estava aberta, como se alguém estivesse esperando. Não houve grito, não houve luta, só o medo silencioso nos olhos do menino, que olhou para trás como se procurasse ajuda. E encontrou apenas a figura simples, cansada e invisível daquela mulher que todos chamavam de mendiga, mas que tinha um olhar que enxergava além da superfície. Ela correu. Correu como não corria havia anos, sentindo o peso da vida dura bater nos ossos, mas não parou. Cada passo dela parecia carregar uma dor antiga, como sei revives, naquele desespero. Todas as vezes em que o mundo virou as costas para ela, e talvez tenha sido isso que fez a adrenalina tomar conta, a certeza de que, se não fizesse nada naquele instante, ninguém mais faria, porque ninguém estava olhando, ninguém percebeu, ninguém viu o perigo, só ela, a mulher que vivia nas ruas, a que todos ignoravam, a que ninguém acreditaria se contasse o que estava acontecendo ali. O carro acelerou justo quando ela chegou perto o bastante para tocar a lataria. A porta bateu com violência, o pneu cantou no asfalto, e o menino, preso ali dentro, desapareceu diante dos olhos dela, levado por alguém que claramente sabia o que estava fazendo. A sensação de impotência atravessou o peito da mulher como uma faca, mas não apagou o instinto que começou a se acender dentro dela. Ela sabia que aquele sequestro não era por acaso. Sabia que aquilo tinha cheiro de crime planejado, de gente perigosa, de algo que ia muito além de um simples roubo. E mesmo tremendo, mesmo ofegante, ela sentiu algo dentro de si mudar. Uma decisão silenciosa, daquelas que nascem quando a vida coloca alguém diante do limite. Porque ela conhecia aquele mundo dos esquecidos, dos invisíveis, dos que ninguém protege. E, por isso mesmo, sabia que havia uma única chance de salvar aquele menino, entrar no submundo que todos evitavam, mas que ela conhecia de perto, e seguir as pistas que começaram ali, naquele instante. A andarilha não tinha nada além do próprio instinto para guiá-la. Mas às vezes, é exatamente esse tipo de faro, o faro de quem sobreviveu ao pior, que aponta o caminho certo, quando todo o resto falha. A cada passo apressado, ela revivia a cena do menino sendo levado, o olhar assustado dele grudado na memória como se pedisse ajuda em silêncio. E enquanto muitos se desesperariam sem saber por onde começar, ela sabia, quando alguém quer desaparecer com algo, o calm algum sempre acaba indo para onde ninguém quer olhar. E naquela cidade, isso tinha nome. Era Olixi. A estrada até lá era longa, poeirenta, um caminho que cheirava a abandono. Mas para ela aquilo não era novidade. Era quase como voltar para um dos capítulos esquecidos da própria história. O vento quente trazia cheiro de fumaça queimada e plástico derretido, aquele odor pesado de descarte humano que faz qualquer um prender a respiração, menos quem já viveu no limite. Para Ous, o lixão era um inferno. Para ela, era apenas mais um lugar onde a vida tinha aprendido a doer. Só que dessa vez, havia algo diferente.
Ela não estava indo por si mesma. Estava indo por uma criança que nunca imaginou que o mundo pudesse ser tão cruel. Conforme se aproximava, as montanhas de lixo pareciam se erguer como gigantes silenciosos, cobrindo parte do céu e escondendo histórias que ninguém jamais contaria. E ainda assim, havia vida ali dentro. Movimentos rápidos entre os montes. Sombras se arrastando, pessoas vasculhando restos, como se procurassem algum sinal de dignidade, misturado ao entulho. A andarilha reconheceu alguns rostos, gente que um dia dividiu com ela o mesmo pedaço de chão duro, o mesmo cobertor rasgado, o mesmo olhar de quem carrega cansaço demais para ser visto. E curiosamente, foi esse reconhecimento que começou a abrir portas invisíveis. Ela sabia que ali, naquele submundo esquecido, nada acontecia sem que alguém percebesse. Nada passava despercebido pelos olhos atentos dos catadores, dos coletores improvisados, daqueles que observavam o movimento da cidade pela beirada. Se um carro estranho tivesse entrado, alguém teria visto. Se um homem tivesse descido com pressa, alguém teria notado. Se uma criança tivesse chorado, alguém teria ouvido. E foi essa certeza que a fez caminhar com mais firmeza, como se cada passo fosse um pedido silencioso por respostas. Quando chegou à área mais profunda, aquela onde o terreno parecia um labirinto feito de sucata e histórias quebradas, ela percebeu algo estranho. Marcas de pneus recentes, bem mais profundas do que as dos caminhões que costumavam despejar lixo. Eram marcas frescas, tortas, apressadas. No chão, um pedaço de tecido azul claro, parte de uma camiseta infantil, balançava preso entre latas amassadas, como um pequeno sinal deixado pelo destino. E naquele instante, o coração dela bateu mais rápido, não de medo, mas de uma estranha certeza de que estava chegando perto de algo que ninguém imaginaria encontrar ali. Porque no lixão, tudo se mistura. O que não presta, o que sobra das pessoas. E às vezes, a verdade também se esconde ali, enterrada onde ninguém pensa procurar. Andarilha respirou fundo, com aquela sensação de que estava prestes a descobrir uma parte escura da história, uma parte que ligava o menino rico, o sequestro e um segredo sujo que alguém tentou enterrar bem fundo. E, enquanto observava o rastro diante de si, ela deu mais um passo, sabendo que aquele caminho só ficaria mais pesado daqui para frente. Quando a andarilha viu o pedaço de tecido azul preso entre as latas retorcidas, algo dentro dela tremeu. Era como se o mundo parasse por um instante, deixando apenas o som distante de garrafas, estalando sob os pés dos catadores, e o murmúrio pesado do lixão, respirando fumaça quente. Ela podia simplesmente virar as costas. Ninguém esperava nada dela. Ninguém nunca esperou. E naquela situação, qualquer pessoa que tivesse sobrevivido ao que ela sobreviveu, entenderia se ela decidisse fugir. Fugir antes que alguém a culpasse, por algo que não fez antes que a polícia a encontrasse ali, e a tratasse como tratam todos os invisíveis. Mas havia uma memória que insistia em voltar, quase como um sussurro antigo. A sensação de quando, um dia, alguém a deixou para trás também. O abandono dói por anos, mesmo quando o corpo esquece. O coração não esquece. Ela ficou parada por alguns segundos, olhando para aquele pedaço de pano como se ele falasse. E de certo modo, falava. Era um pedido, um chamado silencioso, o sinal de que uma criança estava perdida no meio daquele caos. Uma criança que, diferente dela, nunca tinha sentido o peso da pobreza, do medo, da rua fria. Uma criança que só queria brincar. A andarilha respirou fundo, tentando afastar o tremor das mãos, e percebeu que estava diante de uma escolha que poderia mudar tudo. Não era apenas sobre encontrar o menino, era sobre enfrentar um passado que ela tentou enterrar, sobre provar para si mesma que ainda havia algo bom dentro dela, algo que a miséria não conseguiu apagar. Mesmo assim, o medo vinha forte, porque ela sabia que, se envolvesse, poderia acabar levando a culpa. Naquela cidade, os pobres sempre levavam a culpa. Se a polícia chegasse ali e a visse com alguma pista, com alguma informação, poderiam distorcer tudo, e ela não tinha ninguém para defendê-la, ninguém para dizer que ela estava tentando ajudar. Era só ela contra o mundo de novo. A tentação de recuar era enorme, a tentação de desaparecer no meio do lixão, de se misturar entre os outros rostos cansados e fingir que não viu nada, era quase irresistível. Mas ao mesmo tempo, havia algo maior puxando pelo outro lado. Um tipo de coragem que nasce do sofrimento, aquela coragem que só quem viveu injustiça profunda conhece. Por quê? Para quem já perdeu tudo, ajudar alguém não é risco, é escolha. E foi ali, no meio daquele terreno quente e árido, que a andarilha entendeu que às vezes Deus coloca uma pessoa caída no caminho de outra,
não para pesar, mas para a salvar. Ela não sabia como, não sabia para onde, não sabia o que encontraria dali para frente. Só sabia que não podia virar as costas. Então, com o coração acelerado, ela deu mais um passo, depois outro, seguindo o rastro que alguém tentou esconder. E, quando se inclinou para observar melhor as marcas no chão, sentiu que aquela decisão entre fugir e ajudar estava apenas começando a mostrar suas consequências. Dentro da mansão, o relógio parecia acelerar o tempo. A cada segundo que passava, o desespero crescia, e a casa, que antes parecia tão calma, agora estava completamente em desordem. O pai, de um lado, não conseguia esconder a angústia. Seus olhos percorriam as paredes como se o simples ato de olhar as transformasse em algo mais seguro. A mãe, com o celular na mão, ligava e desligava para a polícia, repetindo o nome do filho como se ele fosse um fantasma. O pânico que tomava conta deles não tinha explicação, porque, apesar da riqueza, nem eles nem a polícia sabiam por onde procurar. Onde estava o menino? Como ele desapareceu sem deixar rastros? Eles nunca imaginariam que, enquanto estavam presos no seu próprio medo, o destino do filho estava sendo decidido por uma mulher invisível, que ninguém se importava em ver. Na sala, os empregados se movimentavam, ainda tentando manter uma fachada de normalidade, enquanto os seguranças vasculhavam cada canto da mansão, verificando os lugares mais inesperados. O telefone tocava a todo instante, e o som do giroflex da polícia lá fora se misturava ao desespero de quem já não sabia mais onde procurar. Os ricos, tão acostumados a controlar tudo, estavam agora à mercê de uma situação que não podiam controlar: um filho perdido, um problema que não podiam comprar, um medo que não podiam apagar. Era a primeira vez que se viam vulneráveis dessa maneira, e o choque da situação os tornava ainda mais distantes de qualquer tipo de racionalidade. Mas a mulher, a andarilha, não sabia nada disso. Enquanto ela avançava pelo caminho estreito, com os olhos fixos no pedaço de tecido azul que encontrara, ela sentia uma sensação estranha, como se estivesse sendo guiada por algo maior. Era como se o destino estivesse a levando para um lugar onde as peças desse quebra-cabeça complicado finalmente se encaixariam. Cada passo que ela dava parecia ter mais peso. Era a única chance de salvar o menino, mas também uma chance de enfrentar sua própria história, de dar sentido a uma vida que até então parecia ser apenas um monte de pedaços descartados. Do lado de dentro da mansão, o tempo parecia escorrer mais rápido. A cada nova ligação, a cada nova busca, a angústia dos pais aumentava. A imagem do menino à bicicleta, o sorriso se misturava com a imagem de uma criança perdida. O pânico de não saber onde ele estava os consumia. E no fundo, algo começava a brotar dentro deles. Uma pergunta sem resposta, uma culpa que começava a tomar forma. O que fizeram de errado? Como deixaram isso acontecer? Enquanto a mansão se afundava nesse turbilhão, a mulher silenciosa, quase invisível, avançava por ruas que a maioria das pessoas nunca veria, seguindo o rastro de um menino que ela nunca deveria ter conhecido, mas que, naquele momento, dependia dela para voltar para casa. O sol já estava se pondo, quando ela, com o menino ainda em seus braços, começou a caminhar de volta para a mansão. O caminho parecia o mesmo, mas agora ele carregava um peso diferente. Cada passo ecoava mais forte, como se o universo inteiro estivesse observando. Ela sentia o peso do momento, não só pela criança que ela agora protegia, mas pela chance de mudar algo que ninguém mais parecia capaz de mudar. A injustiça que ela mesma sempre sentiu parecia agora ter um rosto que ela não queria deixar para trás, não queria abandonar. Havia algo em sua coragem que era mais forte do que o medo, mais poderoso que qualquer obstáculo que poderia aparecer. O menino em seus braços estava quieto agora. O choro já havia cessado, mas os olhos dele ainda estavam arregalados, procurando entender o que estava acontecendo. Ele não sabia o que significava ser salvo por alguém como ela, uma mulher que ninguém olhava, que ninguém imaginava ter alguma coisa além de restos. Mas naquele momento, ele sabia que ela era tudo porro que ele tinha. Ele não dizia nada, mas seu corpo relaxou. Havia algo nela que fazia ele se sentir seguro, como se sua presença fosse suficiente para afastar o perigo, afastar o medo. Enquanto ela caminhava, ele se agarrou a ela com a confiança de quem sabia que, por mais improvável que fosse, ela era a única pessoa que o tinha ouvido. O som de carros patrulhando a rua e as sirenes que ainda cortavam o ar pareciam cada vez mais distantes. O mundo da mansão, o luxo, as altas expectativas, tudo aquilo parecia agora irreal. E à medida que ela se aproximava do portão da mansão, uma dúvida se infiltrava em seu peito. O que aconteceria quando ela cruzasse aquele portão? Como seria recebida?
se é que seria recebida. Ela sabia que para a maioria das pessoas, sua vida não tinha valor algum. Ela sabia que as portas que ela sempre quis entrar jamais se abririam para alguém como ela. Mas algo tinha mudado. Ela não era mais a mendiga de antes. Ela não era mais uma simples desprezada ou invisível. Ela tinha acabado de salvar aquele que muitos chamariam de futuro da riqueza, do poder e do status. Ao longe, ela avistou os primeiros carros da polícia, seus faróis piscando à medida que se aproximavam mais. O segurança que tinha escorraçado estava parado, falando com outros policiais, sua expressão tensa. Ela sabia que estava chegando perto. A caminhada parecia mais curta agora, como se o destino estivesse se desenrolando diante dela, sem espaço para dúvidas. O que aconteceria quando ela entregasse o menino para os pais dele? O que ela deveria esperar deles? Eles a olhariam como uma heroína ou como uma vilã disfarçada de boa samaritana? O peso da incerteza se somava ao esforço físico, mas ela não parava. Algo dentro dela a impulsionava para frente, algo maior do que o medo ou as dúvidas. Ela sabia que de alguma forma, aquele momento de vida mudaria para sempre. O que ela não sabia era o impacto que causaria não apenas na vida daquela criança, mas na própria vida dela, que estava prestes a se transformar diante dos próprios olhos. Quando ela finalmente atravessou o portão da mansão, segurando o menino nos braços, o caos pareceu parar por um instante. Era como se o mundo tivesse apertado o botão de silêncio só para observar aquela cena impossível. Policiais ficaram imóveis, detetives interromperam conversas, funcionários se entreolharam sem entender. E então, como um raio, o grito da mãe cortou o ar, aquele tipo de grito que mistura desespero e alívio em um único som. Ela correu em direção à andarilha, mas ao contrário do que todos esperavam, não tentou arrancar o filho de seus braços. Antes, ela tocou o menino com delicadeza, verificando se ele estava bem, como se tivesse medo de que qualquer movimento brusco pudesse desfazer aquele milagre silencioso. O pai veio logo atrás, ainda ofegante, com o rosto completamente transtornado. Era impossível ignorar o contraste entre o luxo evidente em suas roupas e a simplicidade quase transparente da mulher que carregava seu filho. Ele a observou, tentando entender o improvável. Seus olhos encontraram os dela por um segundo, e naquele segundo havia algo que ninguém esperava ver. Vergonha. Aquel homem, tão acostumado a ser servido, a ser respeitado, a ser temido, estava diante de alguém que ele não só ignorou, mas, e agora, essa mesma pessoa era a razão pela qual o filho dele estava ali, vivo, respirando, seguro. Os policiais se aproximaram, querendo tirar o menino de seus braços para verificar seu estado, mas o garoto agarrou a blusa rasgada da mulher e escondeu o rosto no peito dela. Foi a primeira vez que todos perceberam que ele confiava nela mais do que em qualquer outro ali. Esse gesto simples, quase instintivo, tinha um peso enorme. Era a prova de que, no momento mais assustador da vida dele, quem lhe ofereceu afeto, proteção e coragem não foi ninguém da mansão. Foi aquela mulher invisível, aquela figura que o mundo tentava esconder. A mãe então respirou fundo, tocou o ombro da andarilha e sussurrou, com a voz trêmula, palavras que ninguém imaginava ouvir: "Obrigada, você salvou a vida do meu filho." Aquelas palavras ecoaram com força, como se tivessem sido guardadas por anos, e encontrassem agora um caminho para sair. A mulher simples baixou os olhos, não por submissão, mas porque não estava acostumada com gratidão. Ninguém lhe dizia obrigada, ninguém a reconhecia. Era estranho, quase desconcertante, sentir que alguém via valor nela. Os funcionários da mansão se aproximaram aos poucos, alguns ainda incrédulos, outros com olhares arrependidos. O segurança que a expulsara naquele mesmo dia ficou estático, incapaz de encarar a realidade do que havia feito. Sua postura endurecida não servia mais para esconder o peso do erro. A mãe insistia para que a mulher entrasse, dizendo que precisava descansar, comer algo, contar o que havia acontecido no lixão. E, mesmo hesitante, ela sentiu que talvez, pela primeira vez em muito tempo, alguém queria ouvi-la não para julgá-la, mas para entendê-la. O pai se aproximou devagar, ainda sem saber como começar a falar. Havia muito que ele deveria dizer, muito a reparar, mas o silêncio entre eles parecia pedir algo mais profundo do que palavras imediatas, e é justamente nesse silêncio tenso e cheio de significados que algo ainda maior estava prestes a acontecer. A transformação aconteceu de um jeito tão inesperado que até hoje, quando me lembro, parece que tudo estava sendo conduzido por algo maior. Depois daquele momento de verdade, quando ele finalmente enxergou quem eu era de verdade, e não quem o mundo dizia que eu era, algo mudou no olhar dele. Um brilho diferente,
quase humilde, quase humano, algo que eu nunca tinha visto naquele homem tão rígido, tão cercado de luxo, tão acostumado a mandar. E foi justamente isso que me deixou sem ar. Perceber que a vida, às vezes, só precisa de um único instante de sinceridade para virar tudo do avesso. Naquela tarde, enquanto o sol entrava pela janela com aquela luz quente que parece abraçar a gente por dentro, eu senti que uma nova fase estava começando, mas eu não esperava que fosse tão grande, tão profunda, tão capaz de mudar meu destino por completo. Ele se aproximou devagar, como quem tem medo de assustar um pássaro ferido, e eu percebi que era a primeira vez que ele falava comigo sem aquela voz dura, sem arrogância, sem aquela postura de superioridade, que sempre me lembrava o meu lugar. Dessa vez, ele falava como alguém que reconhece, que valoriza, que finalmente entende. Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a carregar nos ombros algo que segurou por tempo demais. E então me ofereceu algo que eu jamais imaginei ouvir. Um convite. Um convite que não era só uma proposta, não era só uma oportunidade. Era um gesto de reparação, de respeito, de reconhecimento. Era um convite que parecia dizer: eu vejo você, eu confio em você, e eu quero que você faça parte do meu futuro. Naquele instante, todo o peso da minha história, a pobreza, as humilhações, o silêncio engolido por anos, a força escondida, tudo pareceu se alinhar para me trazer até esse momento. E, por mais que fosse tentador, também doía. Porque por trás daquele convite, existia uma pergunta que eu não conseguia evitar. Será que eu precisava aceitar para provar algo a mim mesma? Ou será que eu precisava aprender a escolher o que realmente fazia sentido para o meu coração? A vida da gente é cheia desses cruzamentos inesperados. Esses lugares onde a humildade encontra o luxo, onde a simplicidade toca o orgulho, onde o que parecia impossível finalmente acontece. Eu olhei para ele e vi um homem que estava tentando de verdade fazer diferente. Não era mais sobre poder, não era mais sobre dinheiro, era sobre transformação, sobre destino, sobre aquilo que a vida coloca no caminho da gente quando ela quer nos mostrar que não somos definidos pelo que passamos, mas pelo que escolhemos daqui para frente. E quando ele me estendeu aquele convite, com aquela sinceridade que perfurava qualquer desconfiança, eu senti algo dentro de mim se mover como se uma porta guardada por tantos medos tivesse finalmente se destrancado. E foi ali, naquele instante, que eu entendi que esse convite não era apenas para um novo trabalho, uma nova chance, uma nova posição. Era um convite para uma nova vida, para um novo começo, para algo que eu sempre sonhei, mesmo sem admitir em voz alta. Era a vida dizendo: agora é com você. Se essa parte da história tocou você de algum jeito, comente: eu sigo o meu destino, porque às vezes tudo começa exatamente aí. E, se você sentiu essa mensagem no coração, inscreva-se no canal e deixe seu like, para que mais pessoas encontrem essa força também. O próximo vídeo já está na tela, te esperando com uma nova história, que talvez fale exatamente do que você precisa ouvir hoje. Se você chegou até aqui, é porque essa história falou com você de um jeito especial. E, se falou, então faça parte desse espaço que a gente está construindo juntos. Inscreva-se agora no canal, porque cada nova história pode ser exatamente a palavra que você precisava ouvir no seu dia. E eu não quero que você perca nenhuma. E me conta uma coisa: o que essa história despertou aí dentro? Se tocou você de verdade, comente agora: eu recebo. Essa frase simples, mas cheia de significado, cria uma corrente de força e transformação que alcança muita gente. E não esquece do like. Ele ajuda demais para que o YouTube entregue essa mensagem para quem também precisa. E tem mais história esperando por você. O próximo vídeo já está na tela. É só clicar e continuar essa jornada com a gente.